assim, caramba, opa, eu acho que não sei não. É verdade. Nossa, tomara que venha aqui. Mas isso eu muito de fonoaudiologia. Eu acho que a fono é uma área que as pessoas não reconhecem, sabe? Que é a minha meta de vida poder ajudar quem tá precisando. E mostraram que, na verdade, eu tenho um lugar no mundo. E crescemos sendo vegetarianos. Como a gente é do Rio, é só feijão preto. Mas eu ainda acho que feijão preto é mais gostoso. É? Não, olha. Yakisoba com feijão em cima, sabe? Nesse nível. Mas a gente trabalha desde com crianças recém-nascidas de UTI até idosos que já estão em cuidados paliativos. Eu vivo isso na pele, viu? Mas falo bah pra tudo agora. Ai, derrubou um copo ali, bah! Cara, E Nossa, daí? que dica boa, né? muito. Essa é uma dica valiosa. Valiosa mesmo. E um copão de Guaraná e depois toma chá, sabe? E aí, família? Sou o Gi. Sou o Du. Esse é mais um episódio do Recast. Hoje temos aqui o prazer de receber a Larissa, profissional de fono. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por me receberem aqui hoje. O prazer é todo nosso recebê-lo. E muito obrigado por ter vindo, né? Saído lá de Curitiba para chegar em São Paulo para poder participar do Recast, né? Sim, a gente agradece demais por você Muito. ter vindo. É uma grande honra pra gente. Obrigada, eu que agradeço. E aí, Larissa, quer se apresentar um pouco pro pessoal? Posso me apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yu, mas mais íntimos me chamam de Larissa. Eu tenho 21 anos, atualmente eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu estudo fonoaudiologia e estou quase me formando. Então, Larissa, sabe por que seus pais saíram da Taiwan e escolheram logo o Brasil? Meus pais, na verdade, eles são missionários. Então, eles vieram com uma missão mais para esse lado religioso, né? Na verdade, o Brasil não era o primeiro país que eles pensaram, né, realmente se fixarem. Eles passaram pela Austrália, Estados Unidos, Argentina. E quando chegaram no Brasil, eles começaram lá pelo Rio Grande do Sul, subiram para Santa Catarina. E quando chegaram no Paraná, acabaram gostando de Maringá e ficaram por lá mesmo. Então, a jornada deles também tem essa questão mais espiritual, né? Mas, querendo ou não, eles gostam muito do Brasil. Então, Não é à decidiram toa ficar. que ficaram, né? Exatamente. Eles são bem mais brasileiros agora do que taiwaneses. Passaram mais tempo da vida no Brasil. Mas o que você acha que chamou mais a atenção deles? O que eles falaram pra você assim, nossa, o que fez eles ficar? Tipo, nossa, Paraná é o lugar que eu quero ficar. Olha, o meu pai, ele gosta muito desse aconchego dos brasileiros, sabe? Eles são muito chegados, assim, fazem amizade muito fácil. Então, meu pai gosta muito dessa parte que o pessoal é realmente mais aberto, né? E meu pai gosta muito da cultura. Eu lembro que ele me conta que quando ele chegou na alfândega, no Brasil, ele perguntou assim, e quando é que acontece o carnaval? Porque eu quero assistir. Mas o carnaval já tinha passado. Aí ele ficou meio chateado. Mas ele tem esse interesse na parte cultural, né? A minha mãe, por outra vez, ela veio mais para acompanhar meu pai, né? Mas ela gosta do Brasil agora também. Toda a questão, assim, climática, as pessoas também. A única coisa que eles não se acostumaram tanto, eu acho que é a falta de fácil acessibilidade, sabe? A questão de velocidade, assim, tudo muito rápido, né? No Oriente. Tu compra alguma coisa online e chega em 1 hora e meia. E aqui tudo é muito mais demorado, né? Então, é uma coisa que eles sempre estão falando ali, querendo ou não reclamando, né? E como foi pra eles quando chegaram aqui a questão da língua portuguesa? Eles- O meu pai, ele sabia falar inglês. Então, ele chegou se comunicando pelo inglês. Mas muitas pessoas não sabem inglês, né? Então, acabava que ele precisava tentar por mímica, por desenhos. Ele sempre conta a história de quando ele ia pro mercado e tinha que comprar repolho, cenoura, e ele levava desenhos. Daí mostrava assim pro atendente, apontava ou tentava se achar por ali. Mas a questão do idioma assim, foi muito difícil pro meu pai. E ele acabou, querendo ou não, entrando numa turma, né, de aprendizado de português para estrangeiros. E se esforçou bastante. Então, meu pai, ele fala um português
bem bom, assim, considerando que ele é um estrangeiro, né? Agora, minha mãe, por ela ver que meu pai estava se esforçando, ela deixou um pouquinho de lado. Então, acaba que quando a gente sai com a nossa mãe, os filhos que tem que traduzir, né? Acho que acontece muito com vocês também. A mãe leva o filho assim, fala isso aqui pra tal pessoa, fala isso aqui pra ela, eu quero comprar tal coisa, pede ali pra moça. Então, as interações com minha mãe são mais em mandarim, porque ela evita falar em português, né? A gente vira tipo um secretário, né, dos pais. Exatamente. Multifunções, assim, tem que resolver problema de banco, problema de De tudo. tudo. Mas é legal, assim, poder ajudar os nossos pais, né? Porque se pra gente já é um pouco difícil, né? Na escola, assim, no começo era muito estranho, porque a gente cresceu num ambiente que só fala mandarim, né? Aí, a partir do momento que a gente entra na escola, é um ambiente totalmente em português, né? Com pessoas diferentes, cultura diferente. Então, é um choque, assim, um pouquinho grande pra gente também no começo, né? Mas, já que a gente cresceu no Brasil, acaba que a gente se acostuma um pouco, né? Tem o lado que a gente carrega da cultura asiática, mas eu acredito que a gente tem bastante lado brasileirinho também, né? Sim, sim, o nosso lado é... Totalmente brasileiro. É, totalmente. Uma coisa que eu acho muito legal, quando eu fui pra Taiwan, eu não era considerada taiwanesa. Porque eu tinha jeitinho mais brasileiro, assim, conversa mais, é mais chegada, tá sempre sorrindo e cumprimenta todas as pessoas. Mas no Brasil é engraçado que a gente sempre vai ser considerado como estrangeiro, né? Tu pode fazer churrasco todo final de semana, tu pode sair pra beber com quem for, sabe? Nos barzinhos, assim. Mas tu sempre vai ser um estrangeiro pras pessoas, né? E quando a gente vai pro nosso país de origem é totalmente o oposto. Você não é visto como alguém de lá, você é visto como alguém de fora do país, né? Então é bem, bem legal essa parte também. É, que nem o Marcos, né, o primeiro convidado, ele tinha falado, né, que ele foi pra China, ele tem passaporte brasileiro, né, só que Uhum. chegou lá, não é todo hotel que recebe, né, Sim. e mesmo ele falando chinês, essas coisas, só que o pessoal vê como ele, com o olho estrangeiro, né, Sim. visto como um estrangeiro. E é bem difícil também, porque, querendo ou não, a gente acaba pegando um pouco de sotaque. Então, o nosso mandarim, assim, não é totalmente nativo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente se comunica, consegue, né? Se desenvolver ali. Só que as pessoas também reparam muito que tu fala um mandarim meio estranho, né? É meio Aí, diferente, é assim, meio né? diferente esse mandarim. É que nem aqui, né? Quando você fala as gírias, você percebe que a pessoa é do local. E Sim. na China acho que é a mesma coisa. A gente chega lá, a Exatamente. gente fala esse meio arranhado e as pessoas falam de uma forma mais fluente, às vezes usa alguns termos que a gente não sabe. Sim. Então fica muito fácil de reconhecer que a gente é de fora. Exatamente. Que... É muito do sotaque do Brasil também, né? Por exemplo, eu, com esses 3 anos morando em Porto Alegre, eu já falo muitas gírias de lá, né? O bah é um deles. Eu falo bah pra tudo agora. Derrubou um copo ali, bah! E daí, aconteceu outra coisa, mas bah, guria! Então, é bem legal, assim, que a gente passa pelos lugares, né? E vai absorvendo, assim. Eu acho que isso, para as pessoas que crescem em ambientes com multiculturas, a gente acaba virando uma esponja, né? A gente absorve tudo que é legal de cada cultura e se torna um só que ao mesmo tempo a gente é tudo, né? Então, essa também é a parte bem legal de poder crescer em culturas diferentes. Então, Larissa, você falou que seus pais vieram, praticamente vieram sem nada, né? E como que eles se viraram aqui? No começo, meus pais vendiam caldo de cana, da cana de açúcar. Cana de açúcar. Isso, e foi bem difícil, assim, porque na época não era muito comum ter asiáticos em Maringá. Uhum. Então, tinha ali um preconceito, assim, com o pessoal que tentava ajudar. Tinha que ajudar, no caso, por exemplo, da prefeitura, né? Tem que conseguir ali o alvará para poder trabalhar num lugar público. Então, foi bem difícil, assim, meus pais sofreram bastante. Mas até eles pegarem um jeito, assim, foram pensando em como realmente conseguir ganhar dinheiro, chegaram num ponto de fazer artesanato. Então, meu pai fala que
um dia ele tava muito bravo, muito frustrado, porque não tava conseguindo realmente ganhar dinheiro, né? E daí ele pegou um pedaço de bambu e jogou no chão, assim. Aí aquele bambu se estragaçou todo, né? E aí ele pegou um pedaço daquele. E se eu escrever mandarim em cima disso? Daí ele foi falar pra minha mãe. E daí que surgiram chaveiros que meus pais fazem com o nome em mandarim das pessoas. Então, os brasileiros mesmo chegam lá e falam, ai, meu nome é Pedro. Aí vai lá e escreve em mandarim, né? Ou em japonês também, que meu pai também sabe japonês. Então, eles acabaram desenvolvendo mais essa parte do artesanato e viajando nos festivais pelo Brasil, que são os festivais japoneses, né? Mas, por outro lado também, meus pais trabalham na área da saúde. Então, meu pai é acupunturista e a minha mãe, ela é massagista e tem um pezinho ali na parte de estética. Então, são dois, assim, dois fatores que eles foram levando e desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas essa também era a profissão deles em Taiwan? Ou eles tinham alguma outra profissão? Não. Meu pai, ele era do Exército da Operação Especial de Taiwan. E a minha mãe, ela se formou no ensino médio em artes, né? Então, ela trabalhava como gerente de um salão de beleza na capital de Taiwan. Então, ela era bem novinha também, tinha 21, 22 anos. Mas deixou tudo, assim, para poder cumprir com a missão dela, né? Vir pro Brasil. E teve que escolher um outro ramo para poder trabalhar e sobreviver, né? Não é fácil, né? Não é Você fácil. largar tudo e seguir um sonho, né? Exatamente. Chegar aqui, passar por essas dificuldades. Mas hoje em dia já estão super bem familiarizados, né? Com certeza. E você sente que quando eles chegaram, além dessas dificuldades que ele teve, né? Foi por muito tempo, né? Muito tempo? Foi. Por um período mais curto? Eu diria, assim, que meus pais conseguiram se estabilizar nos últimos 7 anos. E eles já estão aqui há 26 anos, eles estão no Brasil. Então, foi mais tempo tentando se encontrar financeiramente, né? Do que realmente conseguindo viver de uma forma agradável, assim, digamos. Então, foi uma batalha bem longa para eles. Mas eles seguem aí batalhando, trabalhando bastante. E tem que sustentar 5 filhos, né? Você tem 4 irmãos. Nós somos em 5, isso. Eu tenho meu irmão mais velho, a minha irmã, aí eu sou a do meio e tenho 2 mais novos. A gente tem, assim, uma diferença do mais velho. A gente tem 7 anos de diferença. Pra minha irmã são 5 anos. Daí, com os mais novos, é uma escadinha. 2 anos e mais outros 2 anos. O do meio, o pessoal fala que sempre é o esquecido. É verdade isso? É verdade. Eu vivo isso na pele, viu? Mas ao mesmo tempo que a gente é esquecido, a gente é muito procurado. Porque acaba que a gente pega assuntos tanto do lado dos mais novos quanto dos mais velhos. Então, minha família, por exemplo, cada um tem os seus problemas, né, as suas dificuldades. Mas todos eles me procuram individualmente para desabafar sobre a vida. Então, além de eu ser excluída, eu tenho que ouvir todo mundo e aconselhar todo mundo. Como psicóloga, né? Quase como psicóloga. E é um papel bem difícil ser filha do meio, viu? Não é fácil. Vocês são filhos do meio, filhos de um canto só. Nós somos filhos únicos. Filhos únicos, meu Deus. Como é que é essa experiência? Olha, por um lado é ruim, porque às vezes você sente falta de companhia, de ter um irmão ou uma irmã. E por um outro lado também é tranquilo, né? Acho que muita gente fala que tem irmãos, tem briga e tal, então não tem com quem brigar. Mas a melhor coisa é que sobra tudo pra você, né? Não precisa dividir nada. Aí é bom, né? Aí é bom. Porque eu e meus irmãos, a gente, apesar dessa diferença grande de idade, a gente brigava também, né? E pensa só, tem um pacote de salgadinho. Tu bota no meio da mesa. Ixi. Tem que ser igual pra todo mundo. E aí o mais novo, ele era mais comilão, né? Então ele sempre queria comer um pouquinho mais. Aí os mais velhos vão lá e dão pitaco, né? E daí os no meio ficam assim, o que eu faço? Eu ajudo ou eu fico quieta no nosso? Mas é bem
bem difícil, assim, ter vários irmãos. Mas ao mesmo tempo é bem legal. Mas vocês brigavam muito quando era... A gente brigava, mas era uma briga meio de excluir quem tava sendo chato. Então, o meu irmão que vem depois de mim, é o Leandro, ele tem uma personalidade um pouco difícil, assim, sabe? Ele é muito espertinho. Então, quando a gente ia brincar, ele sempre tentava te direcionar pra onde ele queria, sabe? E aí acabava que um se dava mal. Daí, quando a gente percebia isso, o esquema dele, ele fazia todo um esquema, né? Quando a gente percebia isso, a gente passava a excluir ele. Daí ficava os outros irmãos juntos, fazendo alguma coisa, né, ali. E ele ficava só passando, assim, olhando, e tipo, ai, será que eu posso me juntar agora? Então, é sempre assim, irmãos, ou vocês são muito unidos, ou uma hora ele tem uma briguinha e vocês querem dar um tempo. E seus pais? Tipo, um fazia a besteira, todo mundo sofria junto. Olha, meu pai, por ser do exército, ele era bem rigoroso. Então, ele dividia em 2 grupos, assim, o grupo dos mais velhos e o grupo dos mais novos. Eu que sou do meio, eu não sabia onde que eu era. Porque hora ele falava que eu era mais velha, outra hora ele falava que eu era mais nova, né? Então, eu tinha responsabilidade tanto no grupo dos mais velhos quanto no dos mais novos. E, assim, quando alguém fazia alguma coisa errada, se fosse um mais velho, eu ia lá e apanhava também, né? Nossa. E se fosse mais novo, acontecia a mesma coisa. Então, a responsabilidade, assim, meu pai sempre educou que por a gente ser irmãos, assim, vocês têm que estar sempre unidos, vocês são um grupo, sabe? Ninguém, além da própria família, vai dar o sangue por você. Então, independente, assim, dos desentendimentos, das brigas, vocês têm que estar unidos, né? Então, quando ele dava bronca, assim, um esporro ali, era pra gente entender que se você fez errado, é porque eu não prestei atenção em você. Eu podia ter te orientado, se eu sabia, eu podia ter te ajudado, né? Então, é um trabalho em grupo, tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Então, essa educação que meu pai me passou. Nossa, que legal. E sua mãe? É mais tranquilo. A minha mãe é bem mais tranquila, nossa. A minha mãe, ela é mais da parte de organização. Então, meu pai era responsável pela parte da educação e a minha mãe pela organização, assim, das tarefas diárias, de poder se organizar na cozinha, arrumar a casa. Mas tudo que a minha mãe me ensinou, eu levo pra vida, sabe? Acho que toda mãe, na verdade, briga contigo se tu não coloca coisa no lugar de volta, no mesmo lugar, né? Pegou ali o copo na estante, bota o copo na estante de novo. Então, a minha mãe sempre pegou muito mais nessa parte. Mas ela não era rigorosa. Ela falava, olha, se tu tira isso desse lugar, depois quando tu for procurar, tu não vai achar. Então, já põe de volta no lugar, entendeu? É menos um problema, né? Então, a minha mãe era bem mais tranquila. As mães sempre tem essa questão de organização, né? Com Tem que ser bem certeza. organizado, né? Aham. Tem que ser tudo do jeito delas, né? Mas é melhor, né? Às vezes a gente quer alguma coisa ali. Ô mãe, cadê o meu chinelo? E ela, mas não tá lá onde era pra ter colocado. Daí, não coloquei. Mas são coisas assim que a gente vai vendo que tem valor, né? Depois que cresce, começa a morar sozinho, constrói uma família. E outra coisa, você falou que seu pai é do exército, né? Com os seus pais, vocês têm alguns costumes de dar abraços? Porque aqui é muito comum, aqui no Brasil, a questão de abraço, beijo. Eu queria saber se seus pais tinham isso com vocês, os filhos, sabe? De abraçar, beijar. Tá, esse é um tópico bem sensível, porque acho que, no geral, famílias asiáticas não são tão chegadas, assim, fisicamente, né? Eu via muito, assim, minhas amigas saindo da escola e o pai vinha, dava um beijo na testa, dava um abraço e falava, ai, que saudade que eu tava de você. A criança só passou metade do dia na escola, mas tava morrendo de saudade, né? E eu passei a maior parte do meu tempo, assim, na escola estudando integral. Então, eu saía de manhã e voltava só de noite, né? Mas meus pais nunca falaram assim, nossa, que saudade que eu tava de você, não te vi o dia inteiro. Eu diria assim, que meu pai, na verdade, fala que eu sou a ovelha negra da família. Então, quando a gente começou a ter contato físico, foi por iniciativa minha.
Eu lembro que uma vez eu e minha mãe, a gente na verdade não era muito chegada, a gente não conversava. E teve um dia assim que eu tava bem triste e ela fez um pão com ovo pra mim, né? E daí eu dei um abraço nela, dei um beijo, falei, mãe, muito obrigada. E daí ela começou a chorar. E eu acho que isso é um tópico assim muito sensível para muitos asiáticos, porque na verdade, se a gente não toma iniciativa, os nossos pais também não vão saber que a gente é desse tipo de linguagem, né, de amor. Então, meus pais, assim, começaram agora a pegar mais na nossa mão quando tá andando na rua, a dar abraços quando a gente se vê. E é muito legal, assim, porque eu passo o ano inteiro em Porto Alegre e eu só volto quando tem um período mais longo de férias, né? E aí eu chego, assim, meu pai me dá um abraço bem apertado e bem longo, a minha mãe também. E até os meus irmãos. Então, às vezes é bom ser ovelha negra, né? Nossa, é muito legal ouvir isso, porque quando a gente pergunta é porque a gente também passa por isso. Eu, o Gi, eu acho que não dá pra lembrar as vezes que a gente deu um abraço no nosso pai, na nossa mãe. Tipo, de falar eu te amo, Eu te essas amo, coisas. eu sinto sua falta, que é uma coisa totalmente diferente. Parece um tabu. Que a gente É lida... uma barreira que Sim. é difícil de quebrar, né? É muito difícil. A primeira vez que eu falei eu te amo pra minha mãe foi por mensagem. E eu digitei assim, o Aini. E eu fiquei olhando pra aquela mensagem meia hora. Falei, manda ou não mando? Manda ou não mando? Aí eu falei, manda, e fechei o olho. Aí dali a pouco ela mandou um monte de figurinha, que eu também ensinei minha mãe a mandar figurinha no WhatsApp. E aí ia digitar kkk. Aí ela fala kkkkk. E ela daí respondeu que também me amava. Mas eu pessoalmente, assim, querendo ou não, ainda é uma barreira pra mim olhar assim no olho da minha mãe e falar eu te amo. E pro meu pai, assim, na verdade, eu tenho mais dificuldade, né? Porque com ele, assim, eu sentia que era uma relação mais rigorosa. Mas meu pai tá demonstrando muito mais esse lado amoroso dele. Só não falamos eu te amo. Nossa, e pensar que nem você disse, você ficou olhando muito tempo pra poder mandar uma mensagem. É doideira porque a gente sabe o amor que a gente tem pelos nossos pais. Eu acho que são coisas que não precisa nem falar. Só que realmente, eu acho que o Gi também tem essa dificuldade de falar uma coisa que é tão óbvia e tão natural. Eu acho que realmente essa falta de costume é uma coisa que tá um pouco questão cultural, né? Que não é muito comum. Sim. Só que o legal é ver hoje em dia que a gente já tem uma visão um pouco diferente por ter crescido aqui, né? Por ter vivido aqui. A gente já enxerga de outra forma com nossos filhos. Uhum. A gente já abraça, diz que ama. Então, nossa, é legal abordar isso. É muito legal. Com nossos amigos também, né? Com os amigos também, com certeza. Tipo, abraça. Sim. Essa é uma coisa muito legal, assim, que eu gosto nos brasileiros. Inclusive, às vezes, na verdade, eu ainda travo quando eu vou cumprimentar as pessoas. Eu não sei se eu dou a mão ou se eu dou beijo no rosto. E daí eu fico... Aí eu tenho que esperar a pessoa, né? Se a pessoa vai dar um beijo, daí eu dou um beijo. Mas senão eu cumprimento de mão. E isso também é muito da cultura asiática, né? Tipo, Sim. Principalmente com as mulheres. Não encostar muito com o sexo oposto, né? Então, evitar contato físico ou só um aceno, um aperto de mão. Mas é uma coisa bem difícil ainda pra mim cumprimentar minhas amigas com um beijo no rosto. Ah, entendi. Não, com a gente acho que é a mesma coisa, né? Com questão de sexo oposto. Porque ainda mais asiática, né? Porque Sim. tem, querendo ou não, é da cultura mesmo, né? É da cultura. É. E eu acho até legal, assim, porque o respeito, assim, entre as pessoas tem que existir, né? E muitas vezes a gente não sabe qual que é a intenção do outro ali, então acaba que é uma barreira de proteção, querendo ou não, né? Mas é bem legal essa parte também. Sim, É bom, Eu lembrei do assunto também do Marcos, que falou, né? Falou lá que assim que ele chegou aqui no Brasil, porque ele nasceu aqui e voltou pra lá. Aí depois ele voltou de novo pro Brasil, né? Aí ele falou que viu uma pessoa dando um beijo no rosto, né? Pra ele já era namoro, já. Tem isso também do beijo, né? Já ser namoro, pegar na mão já é namoro. Pegar namoro, pegar na mão já é namoro. Tudo é namoro. Até a troca de olhares, assim, já tem alguma coisa aí, né? Mas eu lembro quando eu fui pra Taiwan e eu não conhecia meus primos ainda. Não conhecia nenhum familiar, na verdade. E aí
Eu acho que a minha mãe já tinha falado que eu sou mais brasileirinha e eu ia chegar já dando beijo e abraço. Só que eu lembrei, né, que tem esse lado da cultura de realmente manter um pouco de espaço. E aí eu fui cumprimentar eles com a mão, mas ao mesmo tempo eles foram fazer isso daí. Travou ali, deu, tá bom, dá um abraço aqui. Mas é legal também ver que a minha família tenta se inserir ali na cultura brasileira, né? Mesmo eles nunca tendo vindo aqui pra cá. Mas são diferenças culturais que ou é muito engraçado ou é preocupante. É verdade. Seus pais fazem mais comida brasileira ou chinesa? Então, a comida é metade-metade. É engraçado porque nós somos em 5 filhos, né? Então, até a gente consegue aceitar comida asiática e comida brasileira ao mesmo tempo. Agora, o mais novo ali, ele é muito mais da comida brasileira. Então, é muito arroz e feijão pra ele, sabe? Uma salada. E asiáticos, na verdade, não comem salada fresca, né? Eles têm que refogar, fazer alguma coisa assim. Então, é muito nítido, assim, a diferença, porque meu irmão prefere uma salada mais fresca do que uma salada refogada, né? Um repolho ali refogado. Mas a gente come muito misturado. É tipo yakisoba com feijão em cima, sabe? Nesse nível. E um copão de guaraná e depois toma chá, sabe? Então é bem, bem misturado mesmo. Agora outra coisa, que acho que o pessoal vai ficar curioso. Como tem essa mistura, né? Na sua casa, ganha o garfo e faca ou quaiza? Nossa, essa é uma briga, hein? Essa é uma briga porque meus pais usam quaiza. Uma coisa assim, tu vai vendo um degradê de utensílios de talheres. Então, os mais velhos ainda usam quaiza, às vezes. Mas os mais novos preferem uma colher, um garfo, uma faca. Isso do garfo e da faca, meus pais tiveram que aprender, né? Porque lá não usa tanto. Então, a minha irmã, inclusive, ela teve aulas de etiqueta. Então, ela ensinou também como usar. Mas tu vê ainda assim que... Quando eu tinha ali uns 12 anos, eu via meus pais cortando as coisas com muita dificuldade, sabe? E daí era mais fácil pegar com um garfo e enfiar tudo na boca. Mas agora eles estão mais tranquilos. Só que aquela coisa, né? Tu abre a primeira gaveta ali do armário, é quaiza de um lado, garfo e faca do outro, e tu pega o que tu quer usar, né? Mas depende muito da comida também que tá ali do almoço, da janta. Nossa, isso é verdade. Na minha casa e na dele também é a mesma coisa. É. Tem os dois. E por mais que a gente seja daqui, a gente gosta de usar o quaiza. Sim. Uma coisa que acho que ficou muito dentro de casa com nossos pais, né? O costume. Vira e mexe usa garfo. Uhum. Mas usa muito quaiza. Porque é Uhum. muito prático se você parar pra Muito. pensar. Porque as comidas são mais à la carte, não é uma coisa que você já mistura tudo. Exatamente. Então pra pegar uma coisa ou outra fica mais Mais fácil. fácil. É. Eu gosto muito de fritar coisas no óleo com quaiza. Aqueles mais compridos, né? Então, o óleo não espirra, não tem nenhum problema, assim. Tu fica lá pegando ali as batatas fritas, né? Alguma coisa, um nugget. Mas se fosse... É que os brasileiros daí fritam ou com garfo, né? Ou com uma colher. Daí eu fico, meu Deus, mas tá muito perto do óleo. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu prefiro quaiza. Você deu 2 exemplos agora, batata frita e nugget. Você parece que puxou um pouco mais a culinária brasileira, né? Eu puxei um pouquinho mais. Mas quando tem comida asiática, eu não nego. E comida asiática, eu acho que quando eu vou comer comida asiática é mais... Nossa, eu tô experimentando isso aqui. Então, eu sou mais chegada na comida brasileira. E qual que seria o seu prato favorito na culinária brasileira e na chinesa? Na brasileira, eu acho que arroz e feijão ganha. Eu sou muito do arroz e feijão. E muita salada. Salada com tomate, assim, um limãozinho em cima. Mas na comida asiática, eu acho que o meu favorito é baozi. Pausa. Eu gosto Xiaolongbao. Xiaolongbao, acho que não tanto. Acho que eu sou mais do baozi. O tradicionalzão com exatamente. carne suína, né? Eu sou vegetariana, então a gente substitui, né, com outras proteínas. Mas é o tradicional. Tipo, Tradicional, certo. ovo, aquele macarrãozinho, né? Com nira. Aham. É. E outra coisa, Larissa, você falou do feijão. É feijão preto ou marrom?
Marrom é aquele carioca. O carioca, né? Eu gosto de carioca. Sério? Eu gosto de carioca. É, porque eu não entendo, né? No Rio só come feijão preto. É engraçado. Ah, É, sério? é só em São Paulo mesmo. Feijão carioca é em São Paulo e feijão no Rio é feijão preto. Eu não sabia disso, não. Não, no Rio, você pode ver, 90% dos lugares é só feijão preto. Alacarte, marmita, É tudo feijão preto. tudo feijão preto. Agora eu não sei porque levou feijão carioca, né? Da Esse onde nome que veio aqui esse é- nome, né? Quem que deu esse nome? Só que E é o do preferido Rio. daqui. É o preferido. Aqui é difícil você achar em lanchonete, em restaurante. São poucos que eu achei, pelo menos, feijão preto. É que nem quando cheguei aqui, lá no refeitório, era todo dia feijão carioca, né? Quando tem feijão preto, os carioca já pega bastante, já enche já. Bota assim. Lá em Porto Alegre eu vejo muito mais feijão preto. Feijão que o preto carioca. também? É. Aí o carioca eu faço em casa, né? Mas quando eu saio nos restaurantes é só feijão preto. É porque a gente é do Rio, né? Sim, Como a gente é do Rio, é só feijão preto. Aí quando Nossa. chegou aqui foi se adaptando aos poucos, mas Aham. eu ainda acho que feijão preto é mais gostoso. É? Ah, não, a gente prefere feijão preto ainda. Bah. Mas esse do feijão carioca eu não sabia. Quando a gente chegou aqui também, eu fiquei pensando, caramba, feijão carioca, Não tem esse feijão lá, não. que quase não se usa no Rio, e aqui em São Paulo é o forte. Ah, que diferente. Eu não sabia dessa. Eu vou pro Rio um dia. Comer feijão preto. Nossa, é legal que eu acho que é a primeira convidada nossa vegetariana, né, irmão? Sim, sim. Uma Caramba, honra, então. caramba. E isso foi uma coisa desde pequena ou foi com o tempo que você foi se adaptando a... Boa pergunta. Meus pais são vegetarianos depois dos 20, né? Então, eles foram se adaptando. Mas a minha mãe, ela criou a gente vegetariano. Então, desde que ela soube, assim, da gravidez de cada filho, ela já era vegetariana, então a gente foi alimentado nessa dieta e crescemos sendo vegetarianos. Eu lembro uma vez que eu estava na creche e eu não podia levar lanche. Não deixavam, porque se tem uma criança com lanche diferente, as outras crianças vão querer também, né? Então eu passava assim o dia sem comer nada praticamente. Mas aí teve um dia que eu tava com muita fome e eu pedi pra professora, eu posso comer alguma coisa? E ela me deu uma canja assim de frango desfiado, sabe? Só que eu não sabia. Daí eu fui lá, botei a colher na boca, botei mais uma. Na terceira, nossa. Mas foi assim, tudo pra fora. A mesa inteira cheia de sopa que eu botei dentro da boca. E as crianças saindo correndo, né? Mas eu tenho daí o estômago muito sensível pra comidas que tem gosto de carne, né? E assim, até quando eu ponho na boca, assim, eu vou pedir um lanche, por exemplo. É um lanche vegetariano. E vem um pedacinho de bacon, alguma coisa assim. Só que eu não vi. Tá dentro da boca e eu sinto, daí eu tiro o pedaço. Eu já sei que ali tem alguma coisa. Mas a gente cresceu vegetariano mesmo. Nossa, e em São Paulo, hoje em dia, tem muitas opções vegetarianas, né? Muitas. E é por isso que eu quero vir pra cá depois. Porque lá em Porto Alegre é mais difícil achar coisas assim vegetarianas. Às vezes eu quero pedir um iFood e não tem nada assim que realmente chame a atenção. Aí tem que fazer comida em casa, né? Mas aqui em São Paulo tudo é muito acessível, né? Tu acha o que você quiser por aqui. Sim. E isso de ser vegetariano, eu acho que é mais fácil ser em São Paulo do que em outros lugares do Brasil. Mas como que foi você morar sozinha? Você falou que tá morando sozinha, né? Moro sozinha. Então, foi pra lá de menor ainda. Fui pra lá de menor. Fui com a cara e com a coragem, não tinha um centavo no bolso. E não tinha apoio dos meus pais. Então, eu fui assim, querendo realmente fazer a faculdade, né? E dei um jeito. Mas eu terminei o ensino médio com 16 anos. E Caramba, entrei na 16 anos? 16 anos. Mas isso porque, quando eu tinha 5 anos, eu estava na creche. E eu sofria muito bullying, assim. Daí eu era muito excluída. E entrou uma professora nova, daí ela ficava comigo, ela me ensinava a escrever, ensinava o nome das coisas. Daí ela chamou meus pais, eu já achei que eu ia levar uma bronca. Mas ela falou assim, a Larissa, ela aprende as coisas muito rápido. Então eu acho que vocês já podem colocar ela no primeiro ano. Então eu comecei o primeiro ano com 5 anos. O ideal seria 6, 7 anos, né? Isso.
E aí acabou que eu terminei essa parte do ensino médio mais rápido e entrei na faculdade mais rápido também. Mas eu fui pra lá com 17, foi bem um ano da pandemia, inclusive. E foi difícil. Foi difícil, eu achei que... Por eu ter um histórico já de bullying, né? Eu achei que as pessoas não fossem me receber lá. E as pessoas têm um estereótipo de falar que gaúcho é muito frio, né? Gaúcho te trata de qualquer jeito. Mas eu fui muito bem recebida lá pelas minhas colegas do curso, pelas professoras. As pessoas na rua sempre conversam comigo. Sempre tem um senhorzinho me parando e querendo conversar. Então as pessoas lá realmente me trouxeram uma outra visão e mostraram que, na verdade, eu tenho um lugar no mundo, né? Não é porque eu passei a vida toda excluída num canto que eu vou passar o resto da vida nesse mesmo lugar. Então, foi muito importante para mim essa mudança sozinha para Porto Alegre, vivenciar as coisas sozinha e me conhecer também, sabe? Porque a gente vive na casa dos pais, são regras deles, né? E a gente tem toda uma rotina já de escola, então, querendo ou não, a sociedade te molda para você ser de um jeito. Mas quando você larga tudo pra trás e vai pra um lugar novo, é um jeito de começar a vida de novo, né? Então foi um ciclo bem difícil pra mim, mas que tá sendo ótimo agora. Tá bem bom. Por isso que a gente nunca pode julgar sem antes conhecer. Exatamente. E também jamais generalizar. Porque, infelizmente, a fama de um ou outro, às vezes as pessoas levam pra maioria. Que não deveria acontecer. E que bom que você foi bem recebida, né? Sim. Que bom que deu tudo certo, porque você ir menor de idade, sem seus pais, para um lugar novo, explorar algo diferente, realmente é um pouco assustador. E eu acho que ser recebida de uma forma calorosa faz com que você consiga prosseguir com o seu sonho, te deixar mais forte, né? Com certeza. Foi muito importante esse recebimento que eu tive lá. Porque não sei se eu sobreviveria, se eu realmente ia seguir com a faculdade, né? Todo mundo tem isso de, quero trancar a faculdade. Mas pra mim, momentos assim, foi bem mais forte, porque eu não tinha apoio, né? E eu me sentia muito sozinha também. Mas ter essa companhia dos colegas ali realmente foi muito importante pra mim. E aí eu segui firme. Que bom, né? Aí aprendeu a fazer comida sozinha lá. Eu já cozinhava antes. Ah, já cozinhava? Porque, não sei na casa de vocês, mas a mulher tem que saber cozinhar, né? Então, lá em casa era sempre eu e minha irmã que ajudava a minha mãe. Meu pai cozinha bastante também. A comida dele é bem gostosa. Ele que faz baozi, mantou, chunjuan. Então, ele faz tudo, assim. Mas o básico de cozinhar, sobreviver, eu sabia. Aí sim, né? E só voltar um pouquinho, a gente tem que aproveitar e exaltar essa professora que você teve quando era pequeno, que você tocou no assunto delicado, que é o bullying, né? Infelizmente, muitas crianças acabam sofrendo. E você poder comentar de uma professora que chegou e te ajudou é muito legal. Sim. Eu não sei se você ainda lembra, porque faz muito tempo, de repente, o nome dela ou a pessoa. Mas se quiser, já deixa um recado, porque vai que ela pode estar te assistindo. E eu acho que todos nós devemos agradecer que tenha pessoas assim, sabe? De entender o momento de que a criança sofre, que pode traumatizar ela, chegar e poder estender a mão e ajudar. É uma atitude sensacional e seria muito legal a gente frisar isso. Com certeza. Eu, infelizmente, não lembro o nome dela, mas eu lembro a aparência dela e o cheiro dela. Mas acho que ela me moldou, assim, como uma pessoa daí, de realmente sempre olhar e observar muito o ambiente. Sempre tem alguém que precisa de ajuda, né? Você mesmo, às vezes a gente precisa se olhar também. Mas isso de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de ajudar quem tem dificuldade de socialização, foi uma coisa que eu aprendi com essa atitude dela. Então, eu levo isso pra vida, assim. Todo canto que eu vou, eu tento ser o mais distraída, assim, com as pessoas, o mais descontraída, porque sempre tem alguém que é mais tímido e precisa de uma mãozinha ali pra poder se soltar, se enturmar. E eu sei, assim, que muita gente, depois de uns anos, me manda mensagem e fala, bah, Lari, se não fosse por ti naquela época, de ter falado mais no grupo, de ter me puxado, assim, pra conversar, eu não teria feito nenhuma amizade.
Então, é uma coisa, assim, que eu levo pra vida, porque é muito importante a gente saber ajudar e olhar pelo outro, né? Mas ela foi, assim, incrível mesmo. Eu agradeço muito ela e eu sempre falo dela pra minha mãe, porque ela é um amor de pessoa. E eu queria muito lembrar do nome dela. Eu lembro de todas as professoras que me fizeram mal, mas eu não lembro do dela. Então, eu carrego, assim, a imagem dela, sabe? Mas foi uma etapa bem legal da parte dela, né? Bom, tomara que essa professora esteja e possa assistir a gente, quem sabe, né? Tomara mesmo. Aí vocês possam voltar a ter algum contato, né? Porque a pessoa foi muito marcante na sua vida, né? Foi demais. Foi num momento difícil, né, da sua vida, que estendeu a mão, né? E eu tenho que dar um crédito pra você, porque você tinha 5 anos. É difícil a gente lembrar as coisas Com quando certeza. tinha essa idade, né? Não tem nem como culpar uma criança de 5 anos Ah. passando por um momento difícil. Então, um momento tão delicado e graças a Deus apareceu essa pessoa que te ajudou. Sim. Ai, ela que- foi um anjo. Ai, que bom. É. Que por mais pessoas assim, por mais professoras assim. Por mais professoras assim. Então, Larissa, vamos falar um pouco mais sobre a sua infância, como foi? Tá, na minha infância, foi uma infância um pouco complicada. Primeiro porque eu sou filha do meio, né? Então eu já era meio isolada em casa. Depois que eu sofri muito bullying na creche, no ensino fundamental. Então eu também era muito isolada das outras crianças. Mas foi um período assim que eu passei muito tempo sozinha e refletindo, né? Eu acho que essa parte da infância que eu tava meio perdida, na verdade, foi até importante porque hoje em dia eu diria que eu me conheço por causa do que me aconteceu, né? Mas se não, eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente. E apesar de sofrer esse preconceito, esse bullying, que na verdade não tem nem como justificar, né? Não tem um motivo. Mas que aconteceu, eu nunca realmente entendi, mas foi assim um assunto que eu sempre tive muita dificuldade de conversar sobre, porque eu não entendia. Mas a partir do momento que eu passei a entender assim que as pessoas na verdade sempre vão ter um pensamento sobre você, eu comecei a levar a vida mais leve, né? Todo mundo cria uma expectativa, querendo ou não, em cima da pessoa que ela te vê fisicamente, né? Mas é um jeito mais fácil de lidar quando você só aceita, assim, que todo mundo, na verdade, tem um pensamento sobre você e cabe somente a ti mostrar que você quebra todas as expectativas deles, né? A gente tava ali falando agora sobre a questão da matemática. Ai, que asiático nasce sabendo matemática. Eu sou péssima em matemática. Nossa, eu só sei o básico. Mas, fora isso, o bullying, assim, no geral, na minha vida, ela foi bem moduladora, assim, na minha personalidade. Aí você falou que o bullying mesmo só acabou quando você estava no ensino médio, né? Sim, no segundo ano do ensino médio, eu não era muito chegada no lado das meninas, né? Então, alguns meninos passaram a me acolher. Mas eu também ficava mais isolada no grupo deles, porque, uma guria ali, perdida no meio de um monte de guri. E daí, eu ficava mais na minha, mas a gente conversava, né? E daí que vem esse lado deles tentarem me incluir em tudo que eles faziam, né? De atividades ali na escola. Mas ali no terceiro ano do ensino médio, que veio daí a pandemia, né? Eu voltei a sofrer bullying porque, coronavírus veio da China, né? E até, inclusive, me dispensaram da escola Nossa. porque eu era chinesa. Foi uma briga bem feia, assim. Mas a gente vê que, na verdade, as pessoas sempre vão ter alguma coisa, assim, pra querer te afastar quando ela acredita em alguma coisa que não é verdade. Falando um pouco aqui, você falou que os meninos te incluíram mais, né? Sim. E você disse que você praticava um esporte, que eu acho que as pessoas vão ficar surpresas. Ah, é? Conta pra gente um pouco desse seu lado atleta. O meu lado atleta foi muito inspirado, na verdade, por todo mundo ali dos meus irmãos, né? Eles sempre jogaram futebol. Então, eu me inspirava muito, assim, nos meus irmãos e eu também queria jogar bola. E tem uma coisa muito engraçada, na verdade, que a minha irmã, na verdade, ela tem um jeito mais de menino, assim, né? E desde que eu me conheço por gente, as pessoas sempre falavam,
tu é meio menino, né? Então eu achava que ela era um menino. E eu era filha única. Então eu queria ser como os meus irmãos, assim, de jogar futebol. Aí quando eu descobri que a minha irmã era uma menina e jogava futebol, eu queria também fazer isso. Daí que veio a minha vontade de jogar futsal. E eu comecei a jogar futsal ali no 6º ano. Mas não era muito aclamado, assim, futsal feminino, né? Então foi uma passada de cada vez. Aí ali no ensino médio, quando o pessoal, assim, viu que eu ainda tava querendo jogar futsal, os meninos, inclusive, daí eles me chamavam pra jogar bola com eles, porque não dava muito certo eu jogar com as meninas, sabe? Ia muito gol de uma vez só e todo mundo correndo atrás da bola, chute em canela, puxa cabelo, empurra de um lado e de outro. Então era mais dinâmico, assim, jogar com os meninos. E ali eu fiquei com eles daí. Ai, que legal, né? Jogar futsal. Jogar futsal. E além do futsal, tinha algum outro esporte que você gostava muito na época da escola? Só futsal. Eu fiz ginástica rítmica numa época ali. Inclusive com a minha amiga de infância, que é a minha vizinha. A gente ia juntos pra aula de ginástica. Mas foi por pouco tempo, assim, porque meus pais apoiavam mais meu irmão no futebol do que os outros filhos, né? Daí acabou que eu fiquei de lado também. Coisa de filha do meio. Você pratica até hoje futsal? Hoje em dia eu parei. Mas eu super voltaria. Se te chamar pra jogar, você Nossa, topa. eu vou. Eu boto um tênis e vou. Não precisa nem da chuteira, eu vou de tênis mesmo. Aí sim. É, Que nem lá no Rio fala, fome de bola, né? Com Fominha de... certeza. Ah, mas eu não era fominha no jogo, nossa. Imagina só eu com a bola e um monte de menino assim em volta de mim, atrás da bola, meu Deus. Eu só ficava na parte de atacante, né? Aí os meninos passavam a bola e eu ia pro gol. Só fazia o gol, só Só empurrava a fazia bola o pra gol, rede. saía a bola assim, ó, Ah, o Gi já era fominha. Gostava de Ih! segurar a bola, fazer Não. graça. Eu jogar um drible ali, né? Ficar brincando com a bola. Mas isso eu não fazia porque eu fiquei traumatizada das meninas, né? Foi muito chute na minha canela, meu Deus do céu, nossa. Daí, imagina se eu levo um chute de um menino. Aí eu evitava, eu preferia ficar lá num canto esperando a bola chegar. A gente que é mais franzina assim, apanha muito jogando, né? Apanha, né? Nossa, dá um medinho às vezes. Mas a gente vai igual, né? O importante é diversão. E me conta, a Larissa criança, qual que era o sonho dela? O que ela queria ser? A Larissa, criança, queria ser muitas coisas. Ela queria ser escritora, para ajudar as pessoas que precisam, né, desse lado de autoajuda, de identificação mesmo. Ela também queria ser designer de moda. Inclusive, eu passei nesse curso, mas acabei escolhendo fonoaudiologia. E a Larissa, da infância, ela também queria muito ser útil para as pessoas ao redor na vida dela. Então, na verdade, isso se replica para a Larissa adulta também. Porque a minha meta de vida é poder ajudar quem está precisando. Então, eu levo isso como um lema mesmo. Parabéns. E você falou que quase trancou o curso, né? Na faculdade. Sim. Mas foi porque... será que era isso mesmo que eu queria? Ou por outro motivo? Eu queria trancar o curso mais pela dificuldade financeira, né? Já que eu tava ali me virando sozinha. Mas eu gosto muito de fonoaudiologia. Eu acho que a fono é uma área que as pessoas não reconhecem, sabe? Mas a gente trabalha desde com crianças recém-nascidas de UTI até idosos que já estão em cuidados paliativos, né? Então, assim, a gente engloba todas as faixas etárias e é uma coisa muito doida de pensar porque ninguém sabe disso. As pessoas falam, tu é fono? Sim. Então trata aqui a fala do meu filho, que ele tá trocando uns sons. Não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Então, realmente, é uma área, assim, que merece mais reconhecimento. Mas eu amo muito. E hoje, assim, com a estabilidade financeira que eu tenho, eu não trancaria meu curso, não. Tá, agora descobriu o seu sonho. Descobri meu sonho? Então. Descobriu que esse era o seu sonho. É. Um Eu dos me sonhos, né? achei- um dos, Mas né? o que eu digo de seguir, mas você mesmo sendo profissional de fono, você pode continuar seguindo, ajudando as pessoas. Sim. E você tocou agora mais cedo num tema que é muito delicado, que a gente comentou, que é o bullying, né? Uhum. A gente queria aproveitar o momento também para você deixar um recado
para as pessoas que possam estar passando por algo parecido, que a gente sabe que é muito comum, deixa uma mensagem para essas pessoas que infelizmente ainda sofrem bullying. Uma mensagem que eu deixaria, pensando assim na Larissa que estava vivenciando o bullying, né? A gente acha que a gente tá sozinho, que a gente tá numa escuridão, não tem luz nenhuma para te guiar. Mas é porque a luz tá dentro de você. Todas as pessoas que estão praticando bullying com você, que tá te deixando de lado, elas estão tentando apagar a tua luz. Porque elas estão vendo alguma coisa de qualidade em você. E o bullying não acontece, porque, sei lá, tu é feia, não sei, qualquer outra coisa, sabe? O bullying acontece porque as pessoas, na verdade, elas querem algo que tem em você. Então, um conselho assim que eu daria para quem tá se sentindo muito sozinho nesse período de escuridão é tenta se olhar com mais carinho. Tenta enxergar assim as qualidades que você tem, como é que você age com as pessoas que são mais próximas, porque é nesse momento que a gente se conhece de verdade. Como que eu trato as pessoas ao meu redor e como é que eu faço para as pessoas se sentirem um pouco melhor também. Então, a partir desse tipo de pensamento, você vai se colocando um pouquinho mais para cima. E também, assim, eu acho que se tu tá se sentindo um pouco, né, mais isolado, tá tudo bem também. Às vezes a gente precisa passar por momentos assim para realmente tocar o que tem aqui dentro, né? E a gente tem muitas qualidades, a gente só não explora. Então, recado final, viva a vida. Explore tudo que você puder. Com medo, sem medo. Com coragem, sem coragem. Porque foi isso que eu fiz. E tá dando muito certo. Então, é uma coisa assim que eu quero deixar para as pessoas bem claro. Você tem potencial e você merece brilhar no teu patamar. Então, não desista dos seus sonhos. E não deixe ninguém apagar o teu brilho e te deixar de escanteio. Toma teu lugar. Vai aí, fica ali. Nossa, pausa pro palma. Falou bonito. Falou bonito, falou muito bem, porque é um tema muito delicado. É um tema delicado. São muitos casos e é uma coisa que é muito triste, que ainda tenha isso hoje em dia, sabe? Só quem viveu sabe disso, né? Só quem viveu. E um outro preconceito, assim, que eu sofri muito, como mulher, na verdade, né? Porque o rosto asiático é um rosto um pouco diferente, né? E por eu crescer com referências de rostos brasileiros, eu queria me parecer como brasileira. Eu queria ter um corpo de brasileiro, eu queria ter um cabelo de brasileiro, eu queria ter olhos de brasileiro, um nariz de brasileira. Mas a verdade é que a gente é bonita e bonita do jeito que a gente é. A gente tá carregando, assim, amores de antepassados nossos, de familiares que se apaixonaram. São traços lindos. E é uma coisa, assim, muito legal, porque antes, quando eu comecei a me maquiar, eu fazia maquiagens ocidentais. E não dava certo, eu ficava horrível, mas horrível mesmo. E quando eu percebi que, na verdade, o meu rosto, ele tem um lugar de brilhar de um jeito diferente, que é com a maquiagem adequada, maquiagem mais oriental, aí a chave virou. Nossa, eu não parei mais de me maquiar. E é uma coisa, assim, que eu sempre incentivo as meninas que estão começando, né, a se maquiar. Tenta sempre procurar referências que se pareçam com você. Nenhuma plástica vai te mudar de nacionalidade, de DNA. Mas o teu talento, o teu esforço, o teu reconhecimento da tua origem e de quem você realmente é, isso, assim, vai te fazer brilhar com toda certeza. E isso, assim, muda a autoestima da pessoa de um jeito incrível. Então, é muito, assim, até legal, assim, de ver minhas fotos quando eu tentava fazer maquiagem ocidental. É um sorriso meio amarelo, assim, meio, não tô gostando. E agora a gente sorri a beça, né? A gente tá muito feliz com quem a gente é. Então, também é uma coisa, assim, que eu tive que aprender a lidar. Essa diferença de autoidentificação, de se maquiar, de se portar. Então, tudo isso realmente também é uma questão cultural, né? Ah, com certeza. Eu acho que todo mundo tem a sua beleza. Eu acho que o mais importante é que cada um se goste do jeito que é. Seja feliz com você. Você sendo feliz com você,
nada vai te incomodar, nada vai te abalar. É só estar bem consigo mesmo, né? Exatamente. Que todo mundo tem seu brilho, todo mundo tem sua luz, todo mundo tem sua beleza. Então isso é o mais importante. Isso é muito importante. Essa mensagem é muito importante também que você está passando. E agora vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Sabemos também que você é professora de mandarim. Então, conta um pouco pra gente essa sua área. A minha história com o mandarim é um pouco engraçada até, porque eu não tinha interesse no mandarim até os meus 16 anos. Eu só falava mandarim com os meus pais, com os meus irmãos, mas eu nunca realmente tive interesse de aprender a ler, a escrever. E isso mudou quando eu fui para Taiwan e vi que a cultura asiática fazia parte de mim. Então eu levei isso para frente e comecei a aprender sozinha mesmo. Porque os meus irmãos, na verdade, eles sabem ler e escrever, mas porque juntaram assim um grupo de filhos de imigrantes para ensinarem mandarim. Então eles aprenderam todos juntos. Mas eu, por ser muito mais nova, não encaixava no grupo, né? Então me deixaram de lado de novo. Mas eu fui atrás, aprendi. E hoje em dia eu ensino mandarim online, mas com referências de questões fonéticas e fonológicas, que é uma coisa diferencial, né? Porque eu aprendi no curso. Que é a sua área. Exatamente. Então, é muito mais divertido, assim, ver que os meus alunos, em 4 meses, conseguem pronunciar todos os fonemas e todos os tons do mandarim, que também é uma dificuldade enorme, né? Mas é muito gratificante, assim, eu ver que realmente esse conhecimento, assim, que eu consigo passar, faz a diferença na vida de um estrangeiro aprendendo um idioma. A gente sabe que mandarim não é fácil, né? Mas é muito legal, assim, ver o progresso dos meus alunos. Eu fico muito feliz. Você sabe qual som é mais difícil para eles? Para os brasileiros? Sim. Um dos sons mais difíceis é o J, né? Por quê? A gente tem uma coisa ali que eu sempre falo, é ponto de articulação. Tentem pronunciar o J e ver onde que a tua língua fica. Como é que ela fica? E aí? Como é que a língua fica? No céu da boca? Fica meio curvada, assim, né? Exatamente. A gente fala, é uma coisa muito natural pra gente falar. Mas todas as letras que a gente fala, a língua vai pra um lugar, a boca fecha de um jeito. Então, isso no mandarim fez muita diferença pros meus alunos. Eu ensinar, por exemplo, J, tu não vai falar, fala J aí. E a pessoa não vai saber falar. Tu tem que ensinar onde é que põe a língua, como é que sai o vento, o ar, assim, da garganta. E isso é o que faz as pessoas realmente entenderem toda a questão anatômica, estrutural, para conseguir pronunciar. Um outro som muito difícil é o U. U do biquinho. As pessoas ficam U. Mas é muito difícil porque ela tem um ponto de articulação que não tem no português. A gente não fala U no português, né? Só fala U. É um U mais fechado aqui na frente. E o U é mais lá atrás na garganta. Então, tudo isso para explicar para os alunos também é um jeito assim, mais fácil deles entenderem como é que pronuncia e como é que se faz. É a mesma coisa que um chinês aprendendo português também, né? Questão do R com L, né? Essa é bem polêmica, né? O R. E você ajudou seu pai a fazer isso, né? Eu ajudei meu pai e a minha mãe. Eles... vou dar um exemplo de uma palavra, tá? Morango. Morango sempre saía molango, né? O que acontece? O R que tem no morango é um R que a nossa língua vibra. Então, ela faz tipo R. Isso muitos asiáticos não conseguem, porque a língua precisa de uma certa musculatura, ela precisa fazer academia mesmo. E no mandarim não tem academia, não tem o fonema que tu precisa fazer. Então, eu tive que treinar muito a musculatura da língua dos meus pais, fazer muito exercício para fortalecer, e aí eles sim conseguirem vibrar a língua para fazer o R do morango. Uma outra coisa é que no português, quando tem o N, a gente faz muito nasalização, né? Fica morango. No mandarim, quando tem N no final da palavra, a gente faz a vogal bem aberta, assim. Por exemplo, paz em mandarim. Ping an. An termina com N, né? Mas a vogal A é muito aberta. An. Agora, morango, o A fica nasalizado. Então, muitos asiáticos também fazem o A
as vogais em geral, precedentes de uma nasal, sempre muito aberto, porque isso é característico do mandarim. Então, uma coisa que eu ensinei para os meus pais também é quando tu tem um N no meio da palavra e tiver uma vogal antes, tu faz essa vogal meio tem que fazer um Então, antes eles falavam molango, agora sai morango. Então, foi uma diferença assim enorme na vida deles. Laranja também, né? Então, foi bem legal assim poder ajudar meus pais nesse sentido. O frango também, né? O frango também saía sempre flango, né? Fecha o A, faz o e tenta vibrar a língua. Caramba, Nossa, que dica boa, né? Muito. Essa é uma dica valiosa. Valiosa mesmo. Nossa, para os chineses que estão assistindo, que tem essa dificuldade, ó, podem começar a treinar, né? Podem começar a treinar. Tem que exercitar esse músculo da língua, né? Exatamente. Tem que fazer academia. Faz academia de língua aí, gente. Nossa, realmente, as pessoas sofrem muito para falar isso. E, infelizmente, tem muita gente que acaba fazendo piada sobre isso, né? É triste. É, É triste. sempre Mas tem. é uma coisa assim que eu quero fazer depois de me formar. Eu quero fazer um projeto social para poder ajudar os estrangeiros. Não só asiáticos, né? Porque agora tá vindo muito haitiano, boliviano, franceses também. Todo mundo que aprende português tem uma certa dificuldade, porque português, assim como mandarim, é muito difícil. É muito, muito Então, difícil. é muito difícil. Então, eu quero fazer um projeto social para poder ensinar isso que, na verdade, é básico, né? Mas que, na verdade, não se fala sobre porque é muito específico da fonoaudiologia. Mas é uma coisa, assim, que eu quero trazer como contribuição para toda a comunidade estrangeira. Nossa, muito legal essa sua iniciativa. Parabéns. Sim, parabéns. Tomara que eu consiga. Não, Não, consegui, consegue, porque eu sim. tenho certeza que tem muita gente que compartilha com a sua ideia, que vai querer ajudar numa causa tão nobre quanto essa, né? Sabendo que vai ajudar muita gente, né? Sim. E você disse que você não tinha essa intenção, né, de aprender mandarim para poder ensinar, e hoje em dia está ensinando, né? Uhum. Tem mais ou menos quanto tempo que você está dando aula? Você pretende manter isso como uma profissão fixa? Ou é uma coisa mais temporária? Eu comecei, na verdade, falando do mandarim no TikTok. Foi lá que o pessoal começou a se interessar e eu comecei também a querer falar mais sobre, né? Eu fui contratada por uma empresa grande do Brasil aqui de escola de idiomas. Trabalhei por lá um tempo, assim. Depois saí e eu quis seguir por conta própria. Hoje vai fazer, acho que uns 10 meses que eu comecei essa jornada sozinha. Mas eu pretendo seguir porque é até engraçado de dizer, mas eu faço estágios obrigatórios, né? Da faculdade, então eu passo o dia em estágios. E de noite é o único horário que eu posso trabalhar realmente para conseguir me sustentar. E eu dou aula, assim, eu chego em casa cansadíssima. Mas eu dou aula, assim, eu renovo as energias. Então, eu sei que é uma coisa que eu amo muito fazer. E poder ver, assim, o brilho no olhar dos meus alunos de, nossa, hoje eu consegui. Não tem descrição. Então, é uma coisa, assim, que eu quero muito poder realmente seguir em frente e trazer essa ajuda para mais pessoas. Você dá aula online? Eu dou aula online. Tem nome da escola ou... O nome do perfil que eu uso para esse lado profissional é Mandarim Mindset. Eu quero trazer nesse perfil visões, assim, culturais também, né? Não só sobre o mandarim. Então, todas as conversas que a gente teve sobre hoje, de realmente inserir, assim, na nossa personalidade, é algo que eu quero trazer também no perfil. Nossa, muito legal, muito né? legal, com certeza. Iniciativa. É muito legal ver que hoje em dia tem bastante pessoas interessadas em aprender o mandarim, né? E tem muita procura, assim? Tem muita procura. E uma coisa muito legal é que a China está liberando várias bolsas de estudos para brasileiros. Então, inclusive, eu tenho um aluno que me procurou para poder aprender o básico de mandarim antes de ir estudar na China pela essa bolsa que ele recebeu, né? É até legal, assim, porque a gente acha que, China, né? Por que eu vou fazer lá? Mas os estudos lá são muito avançados, né? E tem toda uma estrutura, assim, tu tem dormitório, tu tem apoio financeiro. Então, até um incentivo, assim, de realmente ter essa troca de culturas
na China com os brasileiros, né? Então, agora tem muito brasileiro indo pra China realmente estudar. E é muito legal isso, deles terem essa curiosidade, né? Fazer esse intercâmbio, né? Exatamente. E esse programa é com tudo pago, ou não? A maioria paga, eu acho. Transporte, assim, dormitório na faculdade mesmo. Apoio com a questão alimentícia, né? Aí tu ainda recebe um valor para poder gastar ali, né? Então, é uma bolsa mesmo, assim. Estão te pagando para ir lá estudar com eles. Nossa, que legal, É né? um grande incentivo, Com né? certeza. Muito. É difícil, né? Ter assim, na nossa época não tinha isso. Não tinha, né? É. Não tinha. E agora que a China e o Brasil fizeram alguns acordos também na questão cinematográfica, bem legal, eu acho que vai vir projetos bacanas, assim, uma troca com, talvez, projetos com atrizes e atores, até para mostrar, talvez, alguém retrate, traga algum roteiro de novela, que fale também, né, sobre como é crescer sendo filho de imigrante no Brasil, ou vice-versa, né? Mas são, assim, relações internacionais que estão tendo bastante frutos. Então é bem legal mesmo. Nossa, não perca oportunidades, né? Com certeza. Imagina, um belo incentivo para você ir explorar um país novo, voltar com uma boa experiência, com grandes oportunidades de trabalho, né? Então, Larissa, você sabe o nome do programa que está incentivando? Tem várias universidades que liberam editais com os valores, né, com o que eles dão de suporte. Vocês podem, assim, pesquisar online mesmo o nome das universidades que vocês querem ir. Mas eu sei que tem um perfil aqui, acho que é de São Paulo também, o Ibra China. Eles sempre divulgam alguma questão ali. Então é bom ficar ligado, porque sempre tem bolsa. É uma questão, assim, semestral mesmo. Então, 30 bolsas de uma vez. E você souber falar mandarim é um diferencial agora, né? E um salário É verdade. bem gordo. Nossa, tomara que venha aqui. Mas isso eu vi porque eu tinha vergonha de falar em mandarim. Tinha muita vergonha de falar mandarim. E a minha mãe, ela vinha às vezes na 25 de março fazer compras. E ela falava, se tu não fala mandarim com um cara que é chinês, ele não vai te dar desconto. Eu falei, não, mãe, não acredito nisso não vou cair nessa. Mas na questão profissional, assim, algumas professoras já querem me indicar para trabalhos que não são especificamente para trabalhar como fonoaudióloga, mas para parte de tradução, porque eu sei mandarim, né? Então, realmente, faz diferença saber mandarim, e muita. Não, aqui em São Paulo tem muita procura para tradutores. Tem muitas vezes empresários chineses que não falam nada de português, às vezes nem o inglês. Tem alguns que falam, alguns que não. Então, aqui em São Paulo tem uma procura muito grande para esse tipo de perfil, da pessoa que fala português e mandarim, principalmente. Às vezes o inglês, mas o mandarim tem sido uma procura muito forte. Sim, principalmente nas feiras, né? Se você quiser trabalhar de freelance, final de semana, assim, 4 dias, sábado, domingo, segunda, terça. Aí você trabalhando na feira, por dia recebe $150 a $250. Em dólar? Em dólar, por dia. Só de tradução, entendeu? Vamos aprender mandarim, galera, tá? Tá valendo a pena, hein? O meu irmão, ele é intérprete e tradutor. Então, ele tá sempre com chineses, assim, dessas empresas que vêm pro Brasil, né? Eu tenho inveja da conta bancária dele. Eu queria! Realmente, é uma oportunidade, assim, que vale muito a pena. Tem um retorno muito grande, assim, financeiramente, né? Então, é um investimento, assim, às vezes tu paga ali umas aulas em mandarim, depois tu segue sozinho, sabe? Autodidata. Mas vale muito a pena, realmente. É uma área, assim, promissora, principalmente agora que asiáticos, em geral, tá bem em alta, né? Então, oportunidade não falta. Se esforcem, galera. Isso aí. E conta um pouco pra gente também, Larissa, fora da questão profissional, de estudos, como é a Larissa fora disso? O que você gosta como lazer? O que você gosta de fazer quando você não está estudando? Por mais que seu tempo parece ser bem atarefado, mas assim, quando nos seus momentos livres, conta um pouco. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou leve. Não me apego muito eu quero fazer isso, mas tô com vergonha, então
Eu gosto muito de ir em cafeterias novas. É assim, sabe aquele momento que, será que eu mereço comprar isso? Eu na cafeteria fico assim, será que eu mereço esse café? Ah, eu mereço, né? Daí eu vou lá e compro. Eu gosto também muito de ler livros, no geral mesmo, livros de psicologia, livros fictícios, livros de cultura asiática. Eu leio também muitos sutras, Confúcio, né, Buda. Então, eu sou uma Larissa, assim, fora do lado profissional, muito dinâmica, eu diria. Uma hora eu tô ali no parque andando de roller, de bicicleta. Outra hora eu tô num momento mais introduzido pra mim, né, assim. Então, vai variar muito do meu humor. Mas eu gosto muito de fazer qualquer coisa, assim. As pessoas me chamam, eu tô topando e eu vou. Eu só não gosto muito de festas. Festas eu passo longe. Balada, essas coisas. Balada não dá. Eu fico mais na minha mesmo. Mas qualquer outra coisa, se chamarem, eu vou. Tô topando. Assiste muito série também? Séries eu assisto pouco. Pouco por falta de tempo, né? Mas quando dá, eu assisto algum dorama. Dorama não pode faltar, né? Não, Netflix, hoje em dia o forte é dorama, né? É dorama, e lá tem muitos doramas chineses também, né? Então, como lá em Porto Alegre eu falo muito mais português, o momento de assistir dorama acaba sendo o meu momento de interagir com o mandarim, né? Então eu fico lá assistindo meus doramas chineses. E é isso aí. Não tenho muito, assim, o que fazer, porque o tempo é curto de lazer. Nossa, e é bom, né, que tem hoje em dia bastante séries e filmes chineses para quem tá querendo aprender o mandarim. Acho que a melhor coisa que tem é assistir bastante série e filme, né? Hoje em dia esse leque tá bem aberto nas plataformas, Muito que é fácil. ótimo, que ajuda bastante. Uhum. É de muito fácil acesso, né? Tem doramas também no YouTube, pra quem não tem Netflix. E legendado em inglês, em português, ou no mandarim mesmo, né? Então é bem legal isso. E eu sempre falo pros meus alunos. Se você não tem com quem falar mandarim, tu cria o teu ambiente. Então, o teu ambiente ali, assistir um dorama, assistir um reality show, né? E um erro também que as pessoas cometem muito aprendendo mandarim, assistindo as coisas. Botar lá o episódio e deixar rodar. Eu sempre falo pros meus alunos. Tu encontrou uma palavra que tu não sabe, pausa, pesquisa, anota, traduz, e aí tu segue em frente. Então, estudar assistindo alguma coisa também não é muito fácil, né? Porque você tem que ficar parando ali. Mas, pra lazer, assim, é de muito fácil acesso mesmo. Tem em todos os lugares. Eu não sei se você faz muito isso. Eu acredito que às vezes a gente faça isso quando a gente vê uma série e tá lá, a pessoa fala de um jeito e a tradução tá um pouquinho equivocada. Nossa. Não sei se você também tem esse incômodo de olhar e falar, caramba, calma aí, opa, eu acho que não é isso aí não. Acontece muito, né? E na Netflix, por exemplo, tem tradução simplificada tradicional. Mas a dublagem é diferente e daí nada bate, né? Então tem que tomar cuidado também, quem estuda desse jeito. Não dá pra acreditar em tudo que tu vê. Não, mas é engraçado que a gente para, olha assim, caramba, opa, eu acho que não é isso aí não. Acho que traduziu errado, Acho né? que traduziu errado, Mas que bom que a gente ainda consegue perceber isso, né? Porque às vezes passa batido e a gente acha que é aquilo mesmo, né? Sim. Tem alguma série que você quer indicar pro pessoal aí? Série ou dorama? É dorama. Dorama? É chinesa. Ai, um dorama que eu tô gostando muito de assistir. Eu assisti acho que umas 3 vezes já. É Amor Oculto. Tem na Amor Netflix. Oculto. Muito sim. bom. É com a atriz Zhao Lusi. Ela é muito boa, nossa. E é um dorama bem calmo, assim, pra quando tu tá meio estressada, tu quer só desligar a chavinha, põe lá esse dorama, vocês vão gostar. Nossa, esse eu assisti. E essa atriz, ela tá bem famosa. Ela lançou um recente agora também. Uhum. Agora me foge o nome, alguma coisa de Pérolas. Também que tá em alta agora. Uhum. Nossa, ela tá tendo diversas séries agora. Até vou comentar sobre isso, porque ela não era muito bem vista na mídia chinesa, né? Lá a gente tem muito isso de ter um padrão físico, ser muito magra. E ela já é magra, né? Mas queriam que ela fosse mais, então ela era muito criticada.
Mas no último ano pra cá agora, né, ela realmente conseguiu se levantar e agora tá sendo chamada para vários projetos, né? Então é muito legal de ver e ela realmente é muito talentosa. Então, tem até aquilo, né? Tipo, as pessoas falam, mas ela é bonita, ela tem tudo, sabe, um talento, como é que ela era criticada? Até volto no assunto do bullying. Não adianta, sabe? Se tu tem uma coisa que é muito boa e as pessoas querem de ti, elas vão dar um jeito de te deixar pra baixo. Então, até famosos passam por isso, né? E esse é um exemplo disso. Que bom, né? Que a pessoa passa por isso e consegue se levantar, né? Para se levantar é muito mais difícil. É difícil, mas depois tu sai voando E não e para não tem mais. que pare, exatamente. Tu voa e vai pra onde você quiser. Exatamente. O que você acha do estereótipo que colocaram nos asiáticos? Eu acho que os estereótipos em geral é sobre matemática, sobre questões corporais também, né? Tanto nos meninos quanto nas meninas. E sempre mais nesse sentido, sabe? Eu vejo que eles levam muito para esse lado de estudos, mas também o físico corporal sempre é uma crítica, né? Para os meninos é muito algo mais íntimo, né? E nas meninas, assim, de não ter um corpo realmente como as brasileiras, né? Então, os estereótipos acabam rodando mais nisso. Mas é uma coisa meio difícil, porque todo mundo tem um estereótipo diferente, na verdade, né? Mas os mais famosos, assim, estão sempre relacionados com esses daqui. E você também falou que tá mudando isso, né? Tá vendo com outros olhos também. Qual tipo que você quer falar, assim? Que você tava pensando, no caso? Eu acho que os dois estão mudando. Os dois. Porque sempre vai ter um asiático que não é bom de matemática. Eu, por exemplo. Mas as pessoas daí acabam... Tu quebra a expectativa, né? De tipo, ela não é boa de matemática, então... Ela não é asiática, né? Mas é só você dizer, tipo... Eu sou asiática, mas eu só não sei matemática, sabe? Eu tô me esforçando igual você, entendeu? Então, são coisas assim que a gente acaba levando um pouquinho mais pra brincadeira. Porque, querendo ou não, a gente também tem estereótipos de outras nacionalidades, né? Então, esse aqui eu até deixo relevar um pouco. Mas na parte física, corporal, assim, eu acho que tá mudando bastante. Porque a referência asiática, né, de mulheres e homens, tá entrando muito nesse mundo de beleza. Então, acaba que quando tu vê um asiático na rua, tu acha bonito, né? O que é assustador, porque até anos atrás era horrível, né? Mas agora acho que a gente tá se encaminhando para uma conquista positiva. Então, isso tá mudando bastante também. E só pra comentar da matemática... Eu não sou. Eu acho que a Eu gente também não também era sou. bom até a quarta série. Depois Não, que pra mim incluíram foi números bom. e letra... Meu Foi Deus bom do até a céu. 8ª série. Não, mas depois que colocaram letras e números, dificultaram bastante. Não Vamos dá pra deixar. misturar. Como é que vocês decoraram a tabuada? Boa pergunta. Nossa, foi de pancada. Acho que foi de Foi decorar paulada mesmo. mesmo. Foi tipo de decorar. Tem uma lógica pra decorar Sim, mais fácil. aham. Só que acho que a gente foi mais, tipo, decorando normal. E em português mesmo? Português. Sim, em Eu português. só funciono com tabuada em mandarim. Meu pai me ensinou daí, né? Mas eu lembro que nas aulas de química, física, de matemática, o professor perguntava, quanto que é 9 vezes 8? E daí eu tinha o meu amigo Japa, que era o apelido dele. E ele já é mestiço, mas as pessoas dão apelidos, né? Eu e o Japa, a gente... Era uma competição, assim, de quem ficava em primeiro e segundo lugar nas provas. E daí ele sabe a tabuada em português e eu em mandarim. Só que a gente respondia ao mesmo tempo. E é muito doido pensar, porque eu faço tabuada em mandarim, aí eu tenho que traduzir pro português e responder, né? Então, eu podia ter um tempo, assim, de resposta um pouquinho mais demorada, mas eu conseguia responder um pouquinho antes ou ao mesmo tempo. E matemática, assim, na tabuada era muito difícil pra mim, porque
dava um nó, né? Tipo, a aula tá em português e eu tô aqui pensando em mandarim os números. Então, é uma coisa bem diferente, assim. E divisão também é diferente, né? É porque a divisão você faz daquele jeito lá. Em chinês é outra forma, né? É outro jeito e eu nunca aprendi. Meu pai, assim, brigava tanto comigo. Eu falei, pai, não adianta. Eu sou brasileira e eu vou fazer o meu quadradinho, vou descendo um por um. Não tem jeito. Mas a matemática, o sistema de fazer cálculos, né, na Ásia é bem mais diferente e mais rápido, né? É muito assim, pá! Tô aqui a resposta. Eu também não consigo não, só consigo daqui mesmo. Né? Bom, vou aproveitar o momento aqui. Acho que o pessoal de casa deve estar vendo aí que hoje a gente tem mais um convidado especial, além da Larissa, que é o nosso mascotinho. E, Larissa, você é a primeira convidada que tem a presença dele. Não acredito! Você pode aproveitar e dar sua opinião sobre ele. O que você achou? Nossa, eu achei que ele representa muito bem o podcast, gente. Olha isso aqui. Os fonezinhos. Aí o gatinho da boa sorte, né? Sim. E aqui tem o ideograma. Quem souber, comenta aí, porque, gente, esse ideograma aqui é literalmente o pin do Highcast, né? Então, esse gatinho é a cara, a identidade de vocês. Eu gostei muito. Eu sou a primeira a passar aqui com ele, então eu tô muito feliz também. E família, muito obrigado mais uma vez, né? E queria agradecer muito a convidada, a Larissa, por ter vindo. É isso. Muito obrigado de coração mesmo por ter vindo, família. Agradeço o convite. Foi muito especial estar aqui, poder compartilhar um pouco. E eu adorei a nossa troca. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Queremos agradecer muito a sua presença. Dizer que foi uma conversa incrível. Abordamos temas super importantes. Isso aqui muitas pessoas vão pegar como referência. Isso é muito importante, que é uma ajuda muito grande para quem está precisando. Então a gente queria agradecer demais. Fico feliz em poder ajudar um pouquinho por onde eu passo. E eu agradeço vocês por permitirem e facilitar esse processo para mim, né? Então, muito obrigada mesmo. Valeu, família. Acompanha a gente para saber a surpresa, hein? Ai, meu Deus!